Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Oi, tudo bom com você? Tudo legal? Olha, fica grudado aqui hoje, porque você vai ouvir uma análise, digamos assim, uma opinião de um grande sexólogo, um homem que entende do assunto, um homem que tem toda uma história de trabalho em cima disso, que é o Dr. Zailton Bueno Mota, meu convidado de hoje, e nós vamos querer falar um pouquinho como é que anda a sexualidade do ser humano, inclusive a sua. Não é assim, doutor Zailton? Muito obrigado pelo seu convite. Eu é que agradeço. Vamos debater então esse assunto que realmente está muito forte no mundo hoje, né? Muito divulgado, muito cheio de contextos e dúvidas e situações que vão surgindo, né? GLBTH, A+. Nossa, eu já ia começar por aí. Eu queria saber o seguinte, quantos gêneros existem? Na verdade, a humanidade é binária, né? Ponto. Dois sexos. É. Gênero dá confusão. É melhor falar em sexo, porque gênero dá confusão. Não. Né? Sexo. É melhor falar em sexo. Então são dois sexos, claro, Ponto. O masculino e o feminino, o homem e a mulher. É que aí tem situações intermediárias, situações ambivalentes, um monte de coisa que vai criando essas possibilidades num mundo que hoje é mais liberal, né? Porque o sexo esteve castrado durante milênios. Muitos anos, milênios, né? Milênios. E da metade do século passado para cá, com a chamada Revolução Sexual dos anos 50, 60... Isso, que eu me lembro perfeitamente. Então, aí começou a girar e aparecer coisa nova. Então, a década de 80, o orgasmo da mulher, por exemplo, né? Porque a mulher praticamente não gozava. Né? E agora aprendeu e viu que pode aproveitar e abrir esse contexto todo, né? Então, e aí cada década foi surgindo uma coisa nova, virou o milênio, virou o século e apareceram essas alternativas todas, né? Mas essas nomenclaturas, elas são feitas com base em quê? Por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos tem um negócio chamado ghosting e zumbing. O que é isso? Então é assim, o cara está na rede social, né? E tem um relacionamento. Aí o cara, digamos, some, vira um ghost. Né? Então aparece o ghosting. O ghosting é um fantasma, para quem não sabe. Isso, só para... Então assim, vão surgindo coisinhas assim desse tamanhinho que alguém coloca ali e vai tomando um corpo, e vai tomando... Alguma coisa pega, é um modismo, né? Outra coisa não pega e vai girando. Então, mas você como... Eu vou dar de você. Claro. Como um sexólogo, o doutor Zailton é médico. Aliás, fala a sua formação acadêmica. Eu sou médico, psiquiatra. Psiquiatra. Originalmente, depois fui caminhando para a sexualidade. Muito bem. Eu queria entender quem é que determina que é L, B, G, T, F, G, H, Y, mais, eu já nem sei tudo. Quem é que determina e baseado em quê? Isso. Bom, hoje em dia, o que determina? Cada um determina. E eu posso amanhã... Você pode achar que você... A minha sexualidade é multipassion. E pronto, tá vendo? Já vai ter uma tropinha atrás de você. Logo vai ter uma tropa de multipassionais aí. É assim mesmo. Porque você tem que entender o seguinte. Veja, o sexo esteve muito castrado, né? E todos nós, na nossa historinha habitual da biografia, nascemos
peladinhos, descastrados. Depois a família começa a castrar, põe uma roupinha, né? Vamos usar essa linguagem, castrar, castrar e descastrar, fica mais fácil das pessoas entenderem. Que o castrou, bloqueou, proibiu. Descastrou, abriu, liberou, né? Então vem nisso, aí vai para a praia, tem que pôr maiozinho, né? E se tem pintinho, tem que esconder o pintinho. Se tem vagininha, tem que esconder a vagininha. Blá, blá. Então vai nesse contexto, daí vem a adolescência, explodem os hormônios, aí tem que liberar um pouco, né? Porque tem que descastrar um pouco, como é que vai fazer, né? E aí nessa descastração, por exemplo, da adolescência, da puberdade, né? Vamos supor que o menino, a primeira experiência sexual dele, masturbatória, seja, por exemplo, ele junto com um amigo que vem ensinar como é que masturba. E vamos supor que ali na masturbação, um mexa no pênis do outro, né? Estão se masturbando. E aí pode ser que um goste muito disso e o outro não. E isso então vai despertar e vai descastrar, né? Entendeu? A possibilidade... Interessante, hein? Isso, a possibilidade homossexual, né? E o outro não, ficaria mais no plano hétero. E ainda vai depender da homorrivalidade, ou seja, se os dois se sentem comparativamente, homorrivalmente, né? Homens ou menos homens, né? Se começa a castrar para o... Mas daí é uma coisa instintiva, congênita, o que é? A pessoa interpreta assim. Não, mas ela tem esse sentimento? Como é que tem o sentimento, não, eu sou hétero? Então, da natureza, da grande maioria, de aproximadamente 80% a 85% das pessoas, são héteros. É a grande maioria. Isso é cientificamente comprovado? Sim, porque a minoria homossexual é em torno de 10% a 15%. Só? Aparece tanto. É porque ficou muito forte, muito divulgado. Abriram os armários. Abriram os armários. E essas movimentações de castra, descastra, libera isso, solta aquilo, prende aquilo, aparece um governo ou um sistema mais repressor ou aparece mais liberador. Lá na Ásia ou lá nos árabes continua aquela pressão sobre a mulher que tem que se vestir e se castrar, né, se manter toda vestida. É claro que também tem aí os subterfúgios, tem as mulheres que também se prostituem, que se exibem, enfim. Todo esse movimento curioso, né, mesclado e cheio de características muito regionais e com aspectos morais os mais doidos possíveis, né? Nossa! E mais, o lance de que você tem uma oportunidade agora de sexo casual. Né? E aí, digamos que você tem que usar uma camisinha no pênis e uma camisinha no coração, né? Mas você não sabe como é que vai fazer. Porque se você não tiver um preservativo para o coração, você vai se apaixonar, você vai se machucar, você vai se estrepar. É muito ruim, você tem que ter muito cuidado com isso, né? As mulheres assim ficam bravas comigo, que eu falo em camisinha para o coração, elas falam, que coisa feia. Não, mas é muito comum. Tem que lidar com isso. Se você vai ser ficante, o ficante tem que ter uma camisinha, duas camisinhas. A do pênis e a do coração. Vai ser uma boa ficante ou um bom ficante. Isso. Aí ele pode viver o ficante. A sua fase de loucura, digamos assim. Porque ele pode viver uma experiência de uma tarde, uma noite e nunca mais cruzar com aquela pessoa, caramba. Né? Agora eu quero deixar muito claro aqui, olhando na frente do meu público aí, eu a vida inteira soube que eu era bissexual, a vida inteira, desde ter idade, com 11, 10, 11 anos, a vida inteira. Então, eu não tinha distinção, eu gostava do ser. Depois que eu ia ver se era homem, se era mulher, se tinha pintinho, precheque, não interessava, eu gostava do ser. E eu lidei a vida inteira muito bem com isso e nunca escondi de ninguém. Então eu falo para servir de exemplo, no sentido de que eu estou agora fazendo essas perguntas para você, porque eu estou vendo um novo universo que para mim não existia, porque para mim era tudo muito natural. Mas você foi diferente nesse sentido. Eu fui um privilegiado. Foi privilegiado. Porque eu venho de uma geração repressora. Reprimida, perdão. Sim, sim. Agora, hoje, com essa liberalidade, digamos assim, você acha que eles são mais felizes? Não. Aí que eu queria chegar. Estão se procurando ainda. Estão se procurando, porque muitos tentam algumas coisas, né? Ou pessoa um pouco mais
jovem, um pouco mais senhora, uma senhora de 50 e poucos anos que é separada do marido, tem uma filha homossexual e recebe ali as amigas dela. E uma dessas amigas da filha começou a ficar com ela, deitar no colo dela, não sei o quê, e ficava um clima gostoso, afetivo, como se ela estivesse adotando como segunda filha. E um dia a moça propôs, vamos dar um beijo? Né? A senhora experimentou o beijo e foi horroroso para ela. Né? Foi triste, lamentável. Então ela continuou adotando como mãe, mas não quis adotar como namorada. Percebe o contexto? Como vai mexendo e vai criando essas situações? E quem arrisca é que pode saber disso. Porque se ela não arriscasse o beijo... Não saberia que não ia gostar. Lógico. Eu sempre falo, como é que você não gosta de uma coisa que você não conhece? É errado você falar, não, eu não gosto disso. Mas você já fez? Você comeu? Você bebeu? Você sentiu o cheiro? Então como é que você não gosta do perfume, não gosta da comida, não gosta da bebida, não gosta do sexo, assim, você fala, eu não gosto de ser passivo. Você já foi? Então, você não experimentou? Você entendeu? Claro. Isso aí, porque por eu ser sempre muito bem resolvido, é que eu queria entender a cabeça de hoje. Sim. Porque, por exemplo, quando eu vejo o Dr. Zailton na rua, hoje, 2 homens ou 2 mulheres, mulheres é mais comum andarem de mãos dadas em shoppings, que hoje é muito comum. Sim. E eu recentemente estava num hotel onde tinham, por acaso, 3 ou 4 casais gays, tanto masculinos como femininos, tudo numa boa, gente civilizada, e para mim é tudo normal. Bem, né? Mas eu percebi em um deles que eles estavam de mão dada mais por uma questão de mostrar do que de sentir. Mais para exibir uma certa segurança. Assim, tipo, agora eu posso, olha, você tem que me engolir, entendeu? Então. E eu não entendi se isso é bom. Não, claro que não. Porque isso não é espontâneo, né? É só uma montagem para querer sugerir que está seguro, que está satisfeito, que está bem resolvido. Né? É como surgiu também muito agora assexuados. Nossa, acabei de assistir um filme aí sobre isso. Surgiram muitos assexuados. É que também acomoda a pessoa nisso. Ela fica castrada, ela fica acomodada ali, né? E não é pela idade, hein? Não. Jovens tem gente de 30 anos. Mas não existe a fuga do assexuado, do que vai assexuar-se nas igrejas? Existe, claro. Porque sempre existiu, né? Sempre existiu. É uma defesa também, porque a igreja sempre foi uma espécie de reduto castrador. Né? Claro, e nessa dinâmica acomoda também desse jeito. Né? Então tem todas essas possibilidades e tem agora muito comum que está aparecendo, muita experiência de trisal, né? Isso. Casal que tem mais um, né? E um casal que vive aí 2 anos assim, depois começa a confusão, né? Em geral. Então, mas eu também, desde que eu me entendo por gente, existiam swings da vida, onde os casais, marido e mulher, iam fazer swing e depois iam embora, iam fazer em outras cidades. Geralmente não faziam nas mesmas cidades onde eles moravam. E se morava aqui, ia fazer em São Paulo, sei lá. Isso. Então, mas eu acho que tudo, mas tudo já não existia. Sim. Tudo já existia. ou tinha aquela semente, né? Isso. Que depois foi brotando e à medida que foram descastrando essas possibilidades, elas foram ressurgindo ou surgindo de uma maneira mais forte, né? Mas sempre com a dinâmica do castrar, descastrar. Castra, descastra. Libera, proíbe. E isso dentro de cada um também. Então cada um tem esse ângulo de dúvida consigo mesmo. Por exemplo, trabalhei com uma moça que tem homossexual, que tinha uma companheira, uma marida, né? Estamos brincando com esse nome agora, uma marida. Tudo bem então. Mas na hora do sexo, na hora que ela ia chegar ao orgasmo, ela tinha que ter uma fantasia de que estava sendo penetrada. Então ela não estava feliz ali. Mas aí que está. Ela só usava dessa fantasia na hora do orgasmo. Ela não queria homem, ela não queria o parceiro, ela estava muito bem com a marida, né? Mas não conseguia contar para a marida aquilo, porque ia ser um negócio complicado. Terminava a relação ali, né? Arriscava muito a relação, entendeu? Então você vê como vão surgindo detalhinhos que, se não forem trabalhados, porque ela pode perfeitamente viver assim. Se ela não se sentir assim, conflitivamente bissexual, que aí
começa a confusão. Se ela se sente conflitivamente, egodistonicamente bissexual, ela fica se reprimindo e quer apenas uma sexualidade. Um lado só. Que é o homossexual, tanto feminino como masculino, eles nascem, a gente nasce? Não, tudo vai depender desse contexto. Não é genético? Não, tem a força genética, lógico, tem. Mas daí vai depender do castrar e descastrar. Mas não é doença? Não, claro que não. Não é doença? Não é doença. É uma diferença. É uma diferença. E como é que você, o prazer de um homem estar com outro homem, ou de uma mulher com uma outra mulher? Vamos no homem primeiro. Qual é o prazer? O que desperta a libido? É o pênis? O que é que dá o start? Primeiro é a imagem homorrival. Ou seja, né? Ele é mais bonito do que eu. Ou ele é mais forte do que eu. Ou ele está namorando uma moça e eu ainda não. Não. Né? Essas comparações homorrivais. Aí o tio leva o sobrinho na zona, leva lá, porque tem que... Porque antigamente era a zona, hoje está uma zona, mas antigamente tinha que ir a zona. Não, mas ainda tem. É muito engraçado. Mas é incrível, ainda tem prostituta. Imagine, você é a profissão mais antiga do mundo. Mas estão funcionando ainda e ganhando dinheiro com isso, as prostitutas. Né? Bom, então, o tio vai levar o menino na zona, aí o menino brocha, vamos supor, né? Aí, porque o menino achou que o tio, por exemplo, era um machão, capaz de comer todas as mulheres do mundo, não sei o quê, e ele é um pequenininho ali, o que vai fazer com aquele tiozão ali, né? Então ele se põe como inferior. E já diante da moça já se inferioriza. E aí começa um processo que pode mudar ou não, dependendo da Agora, existe a figura paterna no despertar homossexual masculino? Lógico, claro. Ele vê o pai? Porque primeiro a criança... Tem tesão no pai? Sim, tem uma sexualidade infantil, né? Sim. Pré-genital, né? Voltada para... Porque assim... Todos nós temos. A primeira mulher da sua vida foi sua mãe. O primeiro homem da sua vida foi seu pai. Lógico. Ali que começa. Né? E já vão começar as primeiras situações de castrar, descastrar, liberar, proibir, estimular ou bloquear. Já vão começar desde o comecinho. Né? Se tem um irmão, se tem uma irmã, né? Se compara, se ser mais velho, mais novo, se já pode, que não pode. E todo esse contexto de poder, não poder, castrar, descastrar, liberar, proibir, vai dando a dinâmica toda e vai puxando para um lado ou para o outro. Aí se a pessoa se ajusta àquele lado que vem de si, já tem uma biologia que favorece, aí as circunstâncias se somam e faz um ambiente que ajusta aquilo, vai naquele sentido. Doutor Zailton, hoje com essa liberalidade absoluta, liberdade, inclusive vira lei, hoje você tem que respeitar. Aliás, sempre teve que respeitar. Eu acho falta de respeito você não respeitar a opção sexual de uma pessoa. Claro. Ponto. Isso eu sempre me baseei em mim, por mim. Entendeu? Eu sempre exigi ser respeitado. E virei um homem digno, respeitado, cheguei onde cheguei, estou onde estou. E nunca escondi minha bissexualidade. Bom, o que eu queria dizer? Aí eu pergunto, a felicidade entre um casal homoafetivo, ela existe? Existe, completamente. Claro. Existe. Agora, existe... Qual é a diferença entre a relação homem-mulher e um homoafetivo, seja masculino ou feminino, no seu comportamento amoroso? Tá. Digamos, o heteroafetivo e o homoafetivo? Isso. Tá. Muito bem. Do ponto de vista afeto, do ponto de vista oportunidade e potencialidade amorosa, tanto faz. É igual. É igual. Um homem pode amar muito o seu marido, seu companheiro, sim. A mulher pode amar muito, pode se apaixonar pela sua companheira intensamente. Porque todo ser humano tem essa potencialidade amorosa, apaixonada, né? Apaixonante, a possibilidade da paixão ou do amor. Agora, o problema é que nesse movimento todo, nem sempre você ajusta a homoafetividade com a
sexualidade. Uhum. Então você pode ficar amando muito um, mas não desejando muito. Entendi. Sublima, digamos, platonicamente. Também tem esse lado da sublimação, do platonismo e tal. Mas esse contexto de ficar amando um e desejando o outro, né, às vezes até em relação aos próprios sexos. Né? O cara, ele diz, eu amo a mulher, mas eu quero transar com o homem. Né? Agora, o meu desejo é mas tudo bem. Se para ele estiver bem, tá bom, porque ainda mais hoje que é tudo possível, tudo livre. Então, mas corre a lenda que, que, por exemplo, a relação homossexual masculina, a feminina não, mas a masculina, eles não têm muita fidelidade. Corre a lenda. Você corre a lenda. Eu me lembro alguma coisa a meu respeito mesmo, entendeu? Que eu nunca fui muito fiel. Na minha juventude. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo questão de falar de mim, que é para vocês verem que o meu assunto é absolutamente franco. Me colocando como exemplo. Eu queria entender se é porque é assim, né? Ou é porque é mais fácil. O homem tem mais facilidade ao trair, até pela própria condição física, isto é, o homem tira o membro para fora, o pinto para fora, a hora que quiser. Sim. Qualquer lugar ali atrás da porta, atrás da mesa, embaixo sei lá onde for. A mulher não. Ela tem que fazer tem outros gestuais, tem um outro comportamento. Pode ser por isso? Um pouco. Mas acontece o seguinte, na tradição da homossexualidade, que sempre foi algo reprimida mesmo, algo condenada, né, como pecado, quase como crime, né, com um ar de promiscuidade. Então ficou essa sombra. Essa aura. Ficou essa aura, entendeu? Como se o homossexual tendesse a ser promíscuo e, portanto, não pudesse ser confiável como um parceiro fiel. Né? E depois, com o advento da AIDS, aí sim que acentuou mais. Lógico, aí ficou Agora, muito mais historicamente, pesado. eu estou apressando um pouco por causa do tempo, claro. E eu quero absorver muito a sua sapiência. Por exemplo, pela história grego-romana, a homossexualidade era absolutamente normal. Os gregos... Era como se fosse rito de passagem, né? Rito de passagem. E mais, dizem também, isso eu aprendi lá na Itália, ouvi lá na Itália, que a mulher era para procriar. O amor era entre os dois homens. Por isso, teve isso que eles se reuniam nas saunas dos banhos turcos, que virou uma tradição, e que até hoje acontece isso nos banhos turcos do Brasil, do mundo inteiro, onde os homens se encontram. É uma tradição grego-romana. Né? Se não for até a Síria, eu não sei. Bom, mas enfim, vamos chegar lá, Roma. Então a minha pergunta é isso aí. Como é que depois de toda aquela liberalidade, de repente mudou tudo, virou tudo proibido, não pode, não tem? Como é que pôde haver essa transformação? Então, e agora, porque a história é cíclica, é por isso? E também porque a história entra com a perspectiva de que a queda do Império Romano, no século V, né, teria a ver com uma promiscuidade, uma desmoralização muito grande, e aí acabaram se perdendo e até se perderam como império. Né? Então daí veio uma repressão, um controle que depois foi assumido pela Igreja Católica, principalmente, de reprimir o sexo, de manter a sexualidade castrada. Inclusive, né? Até a Inquisição. Até a Inquisição, claro. Então, tudo o que aconteceu de queimar gente, de massacrar gente, de condenar. A igreja é muito culpada de tudo isso, doutor Zailton? Sim, do ponto de vista histórico, sim. A intenção dela não foi... Ela queria conseguir purificar o mundo. A ideia era essa, mas ela acabou sendo muito ruim, muito ela queria agressiva, purificar ou ela queria esconder? Quando você purifica, você esconde. Até hoje eu me pergunto, a igreja queria purificar ou esconder a realidade? Então, Zailton, olha, é infinitamente prazeroso falar isso. Você vê que nós conversamos francamente, dando nome aos bois.
Eu acho que é assim que tem que ser uma conversa como essa. E para encerrar, a masturbação, tanto masculina como feminina, é boa? Sim. Faz bem? Masturbação é essencial. É assim que você reconhece o próprio corpo, que você se toca, que você se percebe, né? Porque é muito importante na sexualidade, quando você vai se relacionar com o outro, entender que você está visitando o outro. Quando você visita o outro, você tem que ir lá. Como se fosse percorrer uma cidade que você não conhece, a toda a paisagem. Então você vai lá sentir, cheirar, ouvir, lamber, cultuar aquilo, não só a coisa genital, mas o corpo todo, a visita completa. O melhor sexo é esse, quando você visita mesmo, né? Percorre a pessoa, o corpo todo. Aí é que está o sentido da sexualidade. Exatamente. Do sexo. Isso, exatamente. Né? Não pode ter restrições. Claro, e nessa senão não vai, faz a visita telefônica. É isso mesmo. Tem que ser essa erotização maior, né? Implicando tudo. Então, e aí também eu pergunto, erotizar é bom? Ou se é muito bom, né? E o erotizar não pega só o sexual, né? No sentido sexual. Por exemplo, você cheira um bosque. Tudo! Aquela coisa, aquele perfume delicioso de um bosque, né? E que nos remete, inclusive, às situações do passado, à infância, claro. O paladar, o sabor, o tato, o olfato, né? Sim. Quando você era livre para sentir os sabores. Depois você fica castrado. Aí tem que descastrar. Verdade. Doutor Zahir, eu estou encerrando. Graças a Deus que está tudo liberado ou não? Sim, é melhor liberado do que bloqueado, né? Agora a gente tem que aprender a situar isso aí para poder que cada um se encontre com o seu desejo e com o seu amor, né? Nas possibilidades múltiplas que existam e sejam o mais felizes possível, erotizados. E naturalmente, né? Isso, naturalmente. Deixa o mundo te levar e deixa a vida te levar e você claro. Vê o que você quer fazer da sua vida. Mas você erotizado, porém, digamos, disciplinado, né? Com certeza. Claro, né? Respeitosamente. Sim. O respeito é bom e todo mundo gosta. Lógico. Até uma pessoa, uma profissional do sexo, se você desrespeitá-la muito socialmente, ela não vai ficar feliz. Porque aquilo para ela é uma profissão como outra qualquer. Ponto e basta. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, a oportunidade foi ótima de ajudar um pouquinho a esclarecer essas coisinhas que são vamos ter mais encontros desses. À vontade. Legal. Tá vendo? Então, olha aqui. Você faça da sua vida aquilo que você achar melhor para você. Não prejudicando ninguém, isso é muito importante, mas seja feliz. Sabe por quê? Ninguém voltou até hoje para contar como é o outro lado. Então, nós não sabemos para onde nós vamos. Então, vamos ser felizes agora aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo programa.